Então, o Dia da Liberdade, como sabem, a escola este ano está a comemorar. Nós temos duas fotos, dois cartazes, dois pendões na porta da escola. Um diz qual é a cor da liberdade e outro tem a fotografia de Jorge Sena. Jorge Sena foi um aluno da nossa escola e o Jorge Sena é dos... Vamos tentar aqui nesta sessão perceber a importância que Jorge Sena tem também na nossa democracia. E vão perceber também a importância da escola, e porque esta escola está aqui marcada indelevelmente por vários acontecimentos. Em 58 dá-se um comício importante no nosso ginásio. Humberto Delgado, uma esperança para, após a Segunda Guerra Mundial, os países se libertarem. Humberto Delgado era a grande esperança do povo português em 58. E ao comício, quer o encontro no Porto, quer a manifestação enorme no Porto, quer o comício aqui no Camões, que não eram a esperança deste país poder mudar. E isso não aconteceu. E Jorge Sena, obviamente, tem que sair do país. E escreve lindamente poemas que nós conhecemos e que estamos a tentar que vocês conheçam ainda melhor o Jorge Sena. Hoje, nesta mesa, estão assim figuras que fazem parte da história nossa, do país. Pessoas que, mesmo com uma ditadura, ou pelo menos num país onde havia uma agressividade relativamente a quem tinha ideias diferentes, estes três homens que estão aqui são fundamentais na nossa história, não é? E eu ia-vos apresentar o Camilo Mortágua, que está aqui, e o Amândio, que mais ou menos são da mesma geração e que têm uma importância logo a seguir a 58, 59. Eles, se calhar o Estado considerou-os como, entre aspas, terroristas, mas há aqui são homens que fizeram um movimento que hoje, ainda por cima, hoje em dia nós vemos o terrorismo, e o terrorismo não tem nada a ver com quem lutava pela liberdade, não é? Hoje o que vimos são violências gratuitas, mortes que não têm sentido, mas estes dois homens têm assim uma aventura. Imaginem, eu vou contar-vos, eles depois poderão contar melhor. Imaginem que estão em Marrocos, 5, uma mulher e 4 homens, não é? E apanham um avião para Lisboa, não é? E no caminho decidem, eu penso que já tinham decidido isto antes, não é? Que não, o avião não vai só para Lisboa, vamos distribuir panfletos denunciando que o país e que o governo de Salazar era um país em que as liberdades não aconteciam. E, portanto, em Lisboa, o avião, em vez de aterrar no aeroporto, hoje Humberto Delgado, na altura, aeroporto de Lisboa, começam a tirar os milhares de panfletos na cidade de Lisboa e depois vão regressando, ou seja, obrigam o piloto, não é? Fazem o desvio do avião, não é? E vão para o Barreiro, Seixal, penso que Beja, e vão distribuindo todos os panfletos e voltam a Tanger, não é? Ou seja, voltam a Marrocos, onde estava à espera o Galvão. Mas eles depois explicam isto, podem contar esta história. Estão a ver o que seria desviar um avião. Hoje era quase impensável. Hoje o que se ouve é outras questões. Desviar um avião para distribuir alguns panfletos que davam e que despertavam a vossa, eventualmente nas populações onde passavam. O Major Tomé é um homem conhecido do movimento das Forças Armadas, não é? Há um movimento, e aí que sim, estamos no 25 de Abril, e é graças ao Major Tomé e a muitos militares que o 25 de Abril aconteceu e que hoje, 45 anos, podemos estar aqui a conversar, a discutir, divergindo certamente ideias, uns têm umas ideias, mas a palavra liberdade é uma gratidão que o povo português tem que ter por todos os militares. E houve umas, normalmente nestas alturas, há quem queira fazer inquéritos, estatísticas, e acho que conseguiram chegar à conclusão que os jovens não sabiam o que era o MFA. E se calhar não têm que saber o que é que quer dizer a sigla MFA. O mais importante para nós é que os jovens saibam o que é o sentido da liberdade. Mas pronto, mas o MFA era um movimento das Forças Armadas.
outra sigla muito, como a J. Tomé também, é o PREC, não é? E, portanto, ele vai certamente explicar o que é que queria dizer o PREC, não é? Era um projeto, não é, revolucionário em curso, não é? Era uma coisa assim deste género. E, portanto, havia algumas siglas, mas isso é o menos importante. Eu agora vou dar a palavra ao Amândio. O Amândio vai tentar dar aqui uma imagem da revolta da Sé. Cá está a Igreja Católica também aqui, tem-se uma imagem que a Igreja não teve importância e alguns católicos tiveram essa importância. O Amândio é também com o Jorge Sena nessa altura e, portanto, digamos que teve nos mesmos caminhos, nos mesmos percursos de Jorge Sena. Eu vou passar agora ao Amândio, que nos transmita. O Amândio, além desta aventura, teve muito tempo exilado no Brasil, participou de muita atividade cultural no consulado em termos de Portugal no Brasil e, portanto, é um homem, podemos dizer, de uma associação também, diretor de uma associação Mares Navegados e, sobretudo, é um homem pela liberdade e tem lutado toda a sua vida e continua a lutar por esta palavra tão simples, mas tão bonita. Bom dia. Eu olho para vocês e me lembro dos jovens estudantes do meu tempo. E o quadro era completamente diferente. Não havia naquela altura aquilo que vocês hoje têm, ou a vontade, a liberdade, o sentir-se bem quando estão juntos. No nosso tempo não era assim. Nós, até dos nossos amigos, tínhamos que esconder se estávamos numa atividade subversiva. Eu tinha 16, 17 anos e fui convidado por uma das boas figuras de resistência à ditadura, o Manuel Serra, que era da Marinha Mercante, através do Jaime Conde. Jaime Conde, que é meu irmão de vida e também era da Marinha Mercante. E o Raul Miguel Marques também era da Marinha Mercante. Então, eu estou a dar já aqui um núcleo de uma ligação através da revista Náutica, que era a revista deles, e que eu fui convidado para escrever uns contos. E aí, essa ligação através do Jaime e do Manuel Serra fez com que eu entrasse na vida política de uma forma ativa. E, logo a seguir, como muito bem falou o vosso diretor João Jaime, surgiu Humberto Delgado. E Humberto Delgado, eu estive aqui, no comício que ele falou. Pela primeira vez, eu senti o que era a Guarda Republicana a cavalo, dispersando os estudantes, e pela primeira vez no Marquês de Pombal, já na saída, eu ouvi balas. Era um período diferente, em que os jovens, poucos, realmente se arriscavam a enfrentar essa ditadura. Mas 58 e Humberto Delgado foram absolutamente determinantes para uma grande viragem na sociedade portuguesa. Houve, efetivamente, um frémito, um grito de liberdade. Como o João Jaime falou, no Porto e em Lisboa e em várias outras cidades, pela primeira vez, a massa popular veio à rua convicta de que era a hora da liberdade. Não era. Mas a raiz ficou. É a grande viragem em termos de começar a ser minado esse estado autoritário do fascismo. Nós, naquela altura, com o Manuel Serra, e eu tenho que deixar claro
que o Manuel Serra foi um tribuno da liberdade e foi, apesar de, foi ele que trouxe, digamos, a massa católica de que o João Jaime falou, para, pela primeira vez, se juntarem numa tentativa revolucionária católicos, monárquicos, estudantes, operários e militares. Pela primeira vez, militares e civis decidiram juntar-se para tentar abater a ditadura. E é assim que começa o movimento que hoje é chamado de Revolta da Sé, que eclodiu em março de 1959. Alguns nomes: os militares, Major Pastor Fernandes, Major Clodomiro Alvarenga, Capitão Fernando Romba, Capitão Almeida Santos. Capitão Almeida Santos, que provavelmente alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ler a balada da Praia dos Cães, do José Cardoso Pires, que conta uma, digamos, não tem a ver diretamente com o movimento revolucionário, mas sim com a história do Almeida Santos e da sua morte no Praia do Guincho. Do lado civil, nós tínhamos companheiros como o comandante Abcacis da Marinha, o doutor Eurico Ferreira, que era um advogado de Santarém, Casa Pianos, o Raul Miguel Marques, outra figura que me acompanhou depois em muitas outras aventuras. E então foi pela primeira vez que aconteceu uma mescla da sociedade portuguesa em que a polícia e o poder se confrontaram, de que não era apenas o Partido Comunista que era opositor. Havia uma outra grande parte da sociedade portuguesa que estava em revolta. E isso foi um dos aspectos mais importantes, para além da primeira vez ter acontecido a junção de militares e civis, porque tem dois aspectos. Tem um aspecto de que a revolta contra a ditadura, ela era, digamos, protagonizada por todos os setores da sociedade portuguesa, e pela primeira vez mais uma vez, se marcou de que seria uma revolta armada que poderia realmente desmontar a força da ditadura. E com isso nós, digamos, tentamos, através das reuniões feitas, outra figura que eu quero aqui falar, Carlos Vilhena, Capitão Carlos Vilhena, teve em todas as tentativas revolucionárias desde 28, logo a seguir, até ao 25 de Abril. Carlos Vilhena. Realmente há figuras que são transversais, que mostram a sua indomável postura de luta pela liberdade. Bom, em si, a Revolta da Sé foi mais um exemplo de um tem mais dois nomes que vocês poderão juntar, que naquela altura eram tenentes, vejam lá. O tenente Varela Gomes, mais tarde veio a ter um papel importante na Revolta de Beja, em 1962, e até Vasco Gonçalves, que foi o primeiro-ministro, mais tarde, depois de 25 de Abril. Ele era, nessa altura, tenente. Também esteve, parece que terá, digamos, deixado de aderir ao movimento uma semana antes, mas isso já são pormenores, mas esteve também envolvido. Então, essa necessidade de haver um movimento que fosse um movimento nacional, que fosse um movimento participado
por grande parte da sociedade portuguesa e também dos militares, das Forças Armadas, foi, portanto, um sinal muito importante da revolta, da Sé. E mais, a Igreja Católica, como falou o João Jaime. Nós reuníamos na Sé com o padre Vasconcelos Prestrelo, que nos abria a porta para fazer as reuniões. Foi lá que foi, digamos, de certa maneira, todos os dias, todas as noites, eram avançados passos em relação à estrutura do movimento revolucionário. Foi andando, até que chegámos realmente a 12 de março de 1959, e na noite anterior, no dia 11, houve a notícia dada pelo Major Pastor Fernandes e pelo Coronel Alvarenga que não era possível, não havia condições de levar o movimento avante. Mas os civis não sabiam, digamos, dessa decisão e estavam já distribuídos pela cidade à espera de que lhes fossem dadas armas para que eles também pudessem participar dessa revolução. E um grande amigo, e um grande companheiro, e outro grande lutador, Fernando Oneto, já estava na rua, dirigido para Caçadores 5, para ir receber as armas lá. Isto às 11 e tanto da noite. E acontece, quando se soube isto, foi preciso ir atrás do Fernando Oneto para que ele não batesse à porta do quartel. Isto mais tarde, quando nós estivemos presos, era glosado de uma certa, porque ele dizia, não, eu diria que iria comprar capacetes para os polícias de trânsito, enfim. A gente depois, na hora do fracasso, tivemos a capacidade de poder, digamos, glosar tudo aquilo que tinha acontecido. Mas foi possível evitar que ele chegasse lá na porta dos Caçadores 5 e nós, pouco tempo depois, nós fomos todos presos. Porque houve realmente... eu quero contar uma história que é muito importante. Nessa noite, eu, o Jaime Conde, o Henrique Guerreiro, Fabrero, alguns de nós fomos encarregados de avisar todos os núcleos que estavam espalhados pelas leitarias de Lisboa, com o jornal Novidades, o jornal católico, que eu tinha comprado na véspera para distribuir por todos esses núcleos que iriam receber as armas. Este jornal Novidades foi uma história muito engraçada, porque quando eu fui comprar o jornal Novidades à sede, ali assim em Santa Marta, eu comprei 50, 70, 100, não me recordo. E o senhor que me vendeu disse que ficou muito, digamos, grato por ver um jovem a comprar o jornal Novidades, e eu disse que estávamos numa propaganda católica. Bom, mas isso é outro pormenor. De qualquer maneira, estavam todos com esse jornal Novidades, que era a senha. Era aquilo que fazia com que nós chegássemos e soubéssemos que aqueles companheiros, eles estavam prontos. E eu vou contar uma história que me marcou para o resto da vida. Em Campo de Ourique, o que é? Em Campo de Ourique, eu cheguei e tinha um grupo de companheiros que eu não conhecia, com o jornal Novidades. Isto meia-noite e tanto. Foi um espanto para nós ver que as leitarias ficaram, tudo fechava cedo, mas naquele dia conseguiu-se que elas ficassem abertas até mais tarde. Muito bem. Eu sentei e disse para os companheiros que estavam, eram todos mais ou menos operários ali da zona de Loures, e disse, não é possível, infelizmente, nós avançarmos.
Eu estou vendo a cara dele, do que estava mais ao meu lado, com um blusão negro. E me disse, mano, porquê não se vai? Porquê? E eu disse, porque não é possível, porque as Forças Armadas não conseguiram conciliar. E ele agarrou no meu braço, com uma força. Abriu o blusão e me disse, tinha uma faca, daquelas facas de caça, e me disse, vamos de faca. Isto só para mostrar que realmente as pessoas estavam prontas para aproveitar a oportunidade de poder realmente lutar pela liberdade. Eu queria, portanto, vos dizer o seguinte, esse foi o início, o primeiro movimento, na minha opinião, que teve uma movimentação, uma participação nacional de vários estratos sociais, e que realmente, enfim, foi em 59, levou mais 15 anos, mas Abril chegou, e através do movimento das Forças Armadas, que agora provavelmente o meu nosso querido amigo Mário Tomé irá falar com maior propriedade. Obrigado. Obrigado, Amândio. Só uma curiosidade, não era só a questão da liberdade de expressão. Eu vou-vos ler aqui um decreto 31.247, determina as condições do uso de fatos de banho. O fato de banho das senhoras deve ser inteiro. O calção será justo à perna e de corte direito. À frente do fato deve cobrir a parte anterior do tronco e decotado não deve descobrir os seios. O fato dos homens pode ser inteiro de camisola e calção ou só calção. Em qualquer dos tipos, o calção deve ser de corte direito, justo à perna, com reforço interno na parte da frente ou usado como truce interna, justo à cintura, cobrindo o ventre. As raparigas de até 10 anos e os rapazes até 12 anos não são aplicáveis aquelas disposições. As infrações são puníveis com uma multa de 30 escudos a 5.000 escudos. E, portanto, não era só a questão, eram muitas questões que haviam por trás da liberdade. Mário Tomé esteve em Moçambique, esteve na Guiné, foi um capitão de Abril e é daqueles que, além disso, depois mais tarde vem a ser deputado de nação. Portanto, é um político, podemos dizer que é um militar e que participou nestes 45 anos ativamente. Mário Tomé, um dos nossos homens da liberdade. Obrigado. Então, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Estive a ouvir o Amândio. O 25 de Abril só foi possível por causa destes homens e mulheres que, ao longo da ditadura, ao longo do fascismo, há aqui uma questão, há uns que dizem um Estado Novo para não ofender, há uns que dizem ditadura porque ofender assim, mas aquilo era um fascismo, uma forma de fascismo. Quem quiser estudar o que é o fascismo vai estudar e vai ver que aquilo era o fascismo. O fascismo é tudo aquilo que é o domínio do grande capital, o que é a repressão brutal, o que é a polícia política, o que é restrições dos calções de banho. Portanto, sem estes homens e sem estes movimentos, não teria havido, possivelmente, o 25 de Abril. Isto é uma forma de começar. Mas eu agora vou dizer exatamente o contrário. O 25 de Abril teria havido,
na mesma, embora tenha sido estes movimentos que depois precipitaram toda a movimentação popular que seguiu ao 25 de Abril, porque houve o golpe militar, destituiu-se o poder, destituiu-se o Caetano, os ministros, acabou-se com o poder da polícia, da PIDE, etc. Mas depois, o fenómeno fundamental, fenómeno não é um nome para isto, depois foi o movimento popular que irrompeu pelas ruas contra as orientações do movimento das Forças Armadas, assim chamado, através de um comunicado lido pelo Vítor Alves, foi também um dos capitães de Abril, a dizer para o povo ficar em casa, sossegado, porque a gente faz isto tudo como deve ser, escusam de vir para a rua. Mas o povo foi para a rua. E foi isso que determinou aquilo que se costuma chamar as conquistas de Abril. Porque senão não havia conquistas de Abril para além da democracia, da liberdade e pouco mais. Eu digo que haveria na mesma porque o determinante para o 25 de Abril foi a derrota na guerra colonial. Também se costuma dizer que se fez uma descolonização, que esta gente talvez aguentasse, mas aguentava o quê? As colónias já tinham todas acedido à independência, com mais ou menos violência contra os fascismos, mesmo contra as democracias, porque o colonialismo não é só do fascismo português, é também das grandes democracias europeias. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, que teve um rei chamado Rei Leopoldo, que comprou o Congo, aquilo que hoje é o Congo foi comprado pelo Rei Leopoldo. Portanto, as colónias já tinham todas acedido à independência, faltava as colónias portuguesas. E a guerra arrastou-se, e se não fosse a derrota iminente na guerra, não teria havido 25 de Abril. Agora, vamos avançar para outra ideia. O 25 de Abril é um ato de desobediência. A desobediência está no cerne de todas as grandes transformações. Ontem eu vi o Matt Damon a ler um texto de um dos fundadores da independência, de um dos fundadores dos Estados Unidos, em que ele dizia: o mal não é a desobediência, o mal é a obediência. O que ele queria dizer com isso é que nós não devemos ser obedientes, nós devemos conscientemente aderir a uma situação, a uma ideia, a um processo, a um movimento, à estrutura de uma escola, à disciplina de uma escola, porque contribuímos para ela. Mas isto não é obediência, isso é participação ativa, isso é democracia. E quando isto não existe, o fundamental é a desobediência. E nas Forças Armadas, o 25 de Abril foi fruto de um ato de desobediência. Os capitães do 25 de Abril, para conseguir ir em frente com a liquidação do regime fascista, tiveram que desestruturar as Forças Armadas. Tiveram que rebentar, digamos assim, com a hierarquia, que é a espinha dorsal das Forças Armadas. Sem hierarquia não há Forças Armadas. Os capitães primeiro tiveram que desobedecer a essa hierarquia, pôr a hierarquia de parte, meter a hierarquia na prisão, meter a hierarquia nos gabinetes chave à chave, para avançar para o 25 de Abril. Foi um ato de desobediência. Depois, a segunda parte do 25 de Abril, derrubado o regime, derrubado ainda não estava derrubado, mas do ato fundador do 25 de Abril, que foi a ocupação do poder militarmente, houve o trato da desobediência, como eu há pouco referi. Foi a desobediência do povo, estimulado por aqueles que durante anos e anos e anos
se tinham batido contra o regime fascista. Estimulado pela sua consciência, o seu sonho, a sua vontade de agarrar a oportunidade, não a deixar escapar e avançar para as grandes conquistas sociais, políticas, culturais e económicas. Foi o que se deu. E tudo isto, em tudo isto, nós não podemos esquecer de que a cultura quase subterrânea, a cultura da resistência, a cultura do confronto, a cultura da desobediência. A gente ouve o Zeca Afonso, há sempre ali uma linha de confronto e desobediência, permanentemente. E de movimento popular, de movimento político, movimento social. Às vezes tentam disfarçar isso, como ontem fizeram um bocadinho, naquele programa dos Retratos de Abril, mas foi tão bom ver aquele programa. Portanto, estamos nesta. Depois, o 25 de Abril, dizem que o Ari dos Santos dizia: as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as fecha, não é? Nós temos que pensar que essas portas, ou podem pensar e agir em conformidade, que essas portas não podem ser fechadas, mas há muita gente a querer fechá-las. Este cravinho, que é um símbolo do 25 de Abril, e foi um acaso, um soldado pediu um cigarrinho, uma senhora, ela disse: olha, não tenho, mas tome lá um cravo. Era uma senhora que andava, tinha os cravos que tinham sobrado de um restaurante que fechou por causa do movimento militar. Isto tornou-se um símbolo, mas fundamentalmente tornou-se um símbolo a partir de uma fotografia em que está um miudinho agarrado a uma G3. A G3 era a arma da altura, parece que ainda há, malta vai deixando de estar a apodrecer, e ainda bem que não serve, só serve para fazer mal, e com um cravo enfiado no cano da espingarda. Eu ontem estive a vir a sessão da Assembleia da República e estava cheia de pessoas que não tinham cravo. E depois havia toda uma aula que tinha o cravo. E eu gostava de perguntar a essas pessoas se... quem eram as pessoas? Era do PSD e do CDS. As pessoas, gostava de lhes perguntar se, em vez do cravo espetado no cano da espingarda, preferiam que a espingarda tivesse disparado as balas que lá tinha no carregador. Pois é. É uma chatice, a política é sempre uma chatice. E depois, nós com o 25 de Abril também tomámos consciência de uma coisa, isso foi o PREC que nos impôs essa consciência. É que a liberdade é uma coisa linda, mas a liberdade é a plataforma global, fundamental, para uma outra coisa, que é a igualdade. A liberdade permite-nos, de uma forma ou de outra, criando, confluindo, confrontando, desobedecendo, ganhar e conquistar a igualdade. É a grande questão. A igualdade, além de reforçar a liberdade, é aquilo que as pessoas querem. É o sentido de justiça que cada ser, até um gato, até um cão, talvez esteja a exagerar na minha animalização ou na humanização. A justiça está também no cerne das grandes lutas da humanidade. Por outro lado, gostava de referir o seguinte: há uma tendência que permanece a fechar o 25 de Abril aqui no nosso país. 25 de Abril, Anolto, os militares, tal. Nós não nos podemos esquecer, e também é isso que permitiu que os capitães se revoltassem
e desobedecessem dentro da sua própria instituição, arrebentando com a sua estrutura e avançando para o 25 de Abril, que o 25 de Abril só foi possível não só pelo movimento antifascista, durante anos que aqui foi referido pelo Amândio, mas também por todos os movimentos internacionais que foram marcando, determinando e condicionando a história. Ou fazendo história. A história não se condiciona, faz. A gente não se pode esquecer que antes do 25 de Abril houve um grande movimento, uma grande violência da parte dos estudantes e dos trabalhadores dos Estados Unidos da América contra a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã marcou aquela época. A brutalidade das Forças Armadas dos Estados Unidos. E depois com a consciência, um parênteses, agora fala-se muito das fake news. As fake news. A gente vai ver os jornais, alguns quase de referência, estão sempre nas fake news. Sempre nas fake news. A gente não se pode esquecer, quem tiver Netflix, quem não tiver, pede emprestada. Há um documentário que eu aconselhava a todos, que é o documentário sobre a guerra do Vietnã. É uma pérola de inteligência cinematográfica e de inteligência política. E mostra como os Estados Unidos, desde o Kennedy, 50 e pouco, até a terem que fugir a bater com os calcanhares no rabo do Vietnã, a única razão, e aquilo dá acesso às conversas daquilo agora, já abriram isso, os Estados Unidos têm essa coisa boa, abriram tudo, e a gente sabe, houve as conversas do presidente com o general Westmoreland, não sei o quê, manda-me mais homens, manda-me mais armas, e os próprios presidentes e os seus conselheiros tinham a garantia desde o primeiro dia, não iam conseguir nada no Vietnã. E que a guerra do Vietnã foi fundamentalmente uma guerra para consumir armamento. Porque hoje quem manda no mundo fundamentalmente é o complexo industrial militar dos Estados Unidos, para o qual o próprio presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, alertou quando deixou a presidência e disse: tenham cuidado com esta força brutal e poderosa para a qual ele contribuiu, que é o complexo industrial militar. Vou acabar. E então, não nos podemos esquecer que tudo este movimento contra a guerra do Vietnã, o maio de 68, foi um grande movimento na Europa. Não foi só na Europa, foi no Brasil, foi no Japão, foi na Alemanha. Alguns até têm alguns movimentos desses contra a situação, contra a civilização burguesa, como António José Saraiva disse sobre o maio de 68, é a crise da civilização burguesa. E essa crise mantém-se. E essa crise é fruto do confronto, ninguém consegue esconder, entre os interesses que dizem que o mercado é que garante a liberdade, quando o mercado dá cabo da vida das pessoas, o mercado, o grande capital, e aquilo que as pessoas querem e as pessoas sonham. As pessoas batem-se por dia a dia, batem-se por ter melhores condições, mas no fundo têm lá dentro o sonho de uma nova sociedade. É para isso que o 25 de Abril e o PREC, todo aquele movimento social, nos e vos convoca para a transformação que é necessária, hoje, amanhã, todos os dias, e com a utopia lá à frente a dizer que temos que avançar. É esta a grande lição para mim, para tudo aquilo que permitiu, e a grande lição do 25 de Abril. E quando vos disserem assim: a malta naquela altura era diferente, agora, a malta anda, e as pessoas não vão nessa conversa. Porque a forma como a gente se empenha nas coisas não é porque alguém nos disse, não é ideologia. Agora há uns tipos que têm a mania que é tudo ideologia. Eu pergunto se os direitos humanos são ideologia, se uma pessoa comer é ideologia, se uma pessoa querer saber é ideologia.
A ideologia é deles que querem dizer ao contrário daquilo que as pessoas querem, as pessoas precisam. E quando vos disserem que vai para a malta agora, não se importa. Tentem informar-se, lutem para constituir uma ideia de futuro em conjunto com a sociedade, com o conhecimento. E é isto. É que eu penso, ainda tenho essa mania, quando eu falava na tropa, na parada para muitos soldados, às vezes esqueço, não preciso mesmo disto. E vou dar a palavra ao Camilo. O Camilo está ali lixado já comigo. E, portanto... Camilo é surdo. Também eu. Pronto, vou acabar já. Estas ideias fundamentais. A ideologia são eles, querem mostrar o mundo ao contrário, e a gente, quando luta por aquilo que precisa e que necessita, com as armas que tem, não é ideologia nenhuma. É responder às necessidades e à realidade. E é isto. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. Bom. Agora vamos falar um bocadinho com o Camilo. Muito obrigado. O Camilo é assim da geração do Amândio e, portanto, as histórias do Camilo vão... E é um homem que tem também... Ele não ouve muito bem, mas fala muito bem. Vão ver que vão gostar de ouvir. Bom, não se assustem, que eu não vou prolongar assim indefinidamente esta história para que vocês possam saltar daí à vontade, conforme quiserem. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. É claro que eu que sou, se calhar, o mais velho, não, mas se calhar não. Enfim, sou a mais cota dos que estão aqui. E eu vou ser muito rápido. Que sou uma espécie também de acrescento ao programa e por isso mesmo não quero exorbitar. Deixar umas quantas perguntas para que vocês depois vão pensando. E a primeira é: quando é que começou o 25 de Abril? É porque a gente celebra o 25 de Abril. E quando celebramos o 25 de Abril, parece que começou à meia-noite do dia 24. Não é? Será assim? O 25 de Abril começou à meia-noite do dia 24? Quando é que terá começado? Eu, como sou já velhinho, tenho muita atenção por isso e por aquilo que foi o que se chama o antes do 25 de Abril. Depois, uma outra pergunta. Será que os nossos militares que foram para as colónias, alguns deles, talvez a maioria, já foram para lá derrotados? Quantos é que levavam na cabeça a ignomínia daquele combate? Quantos é que achavam que estavam a ser levados para um combate que não era o deles? Quantos é que foram para a guerra, repito, já derrotados, por não quererem estar nessa guerra? É que se calhar isso leva-nos a outra pergunta que eu deixo ficar. Quem é que preparou os capitães de Abril? Porque na nossa cabeça as coisas não saltam assim de um momento para o outro. Vão-se consolidando, vão avançando, até que um dia se revelam razão incontornável e temos que agir. Portanto, quando a gente pensa, celebra, honra aqueles que agiram, temos sempre que nos lembrar daqueles que foram
criando as condições para que a ação fosse possível. E vocês, todos, não importa a idade, não importa a condição, pobres, ricos, mulheres, homens, etc., vocês vivem, quer queiram, quer não, o vosso tempo. Este tempo é o vosso. Mas depois deste, outros tempos virão. E vocês têm que pensar neles. E irem preparando as condições. Muito obrigado. Íamos deixar agora um espaço. Não sei se alguma pergunta que te queiram aqui fazer a estas três personagens fantásticas e, sobretudo, a três lutadores. Curiosidades. A primeira é mais difícil, mas vejam. Boa tarde. Uma questão. Será que o 25, não o 25 de 2005, mas será que efetivamente já conquistámos a liberdade que foi pensada na altura do 25 de Abril? Obrigada. É para todos. Se já conquistámos a liberdade. Eu acho que aquilo que o Camilo disse agora responde à tua pergunta. O tempo é vosso. Vocês acham que já conquistaram a liberdade? Se acham que conquistaram a liberdade, façam com que ela melhore. Se acham que não conquistaram, lutem por ela. É para todos. Todos têm que dizer qualquer coisa. Tá bom, tá bom. Ok. Vamos lá ver. A liberdade, nós só conquistaremos a liberdade numa outra sociedade. É assim, desculpem lá. Uma sociedade que não seja determinada por interesses que acumulam tudo e que deixam os outros a tenir. Uma sociedade, e temos que pensar que a nossa sociedade não é esta nossa sociedade. Como eu há pouco disse, que mesmo para o 25 de Abril, isto tem a ver com o mundo todo. Para mim, enquanto na Palestina, aquele genocida, porque ele é um genocida, é definido o comportamento de Israel sobre a Palestina, segundo a Carta da ONU, é um genocídio. O apartheid, é um genocídio. Desde 1948, que é uma perseguição determinada, permanente, constante, orientada para eliminar uma determinada massa populacional, chamem depois de tudo o que quiserem, caracterizem como quiserem. Enquanto houver isso, enquanto haverá o Sri Lanka, enquanto houver isso tudo, que é determinado por poderes, tem a ver com aquele complexo que há pouco disse, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, etc., na sua chamada geopolítica, que estão marimbando para as pessoas. Deita-se uma bomba, matem-se 50... Deita-se uma bomba no Afeganistão, mata-se um casamento inteiro. Quer dizer, enquanto isto existir, cá também não há liberdade, porque nós somos também determinados por isso. Portanto, a nossa preocupação não é só aqui com a minha liberdade, a nossa, mas com tudo o que se passa no mundo, porque hoje, ainda por cima, até já se fala muito na globalização, é tudo global. É claro que é global, é aquilo que está a acontecer lá no Sri Lanka tem a ver com a gente, e na Palestina tem a ver com a gente. Enquanto houver isso, não vai haver liberdade, porque determinam aquelas condições brutais sobre as pessoas. Não há liberdade. Enquanto o sistema estiver absolutamente rentando, lixando, desculpem a terminologia militar, para o clima, qual é a liberdade? Se as pessoas estão à beira-mar, apanham com os tsunamis, apanham com os ciclones, com aquilo tudo, que é determinado pela Portanto, a liberdade conquista-se todos os dias, como é costume dizer,
mas tem a ver com tudo o que nos rodeia. E temos que lutar por ela, mas pensando sempre que tem que ser noutra sociedade, porque esta, enquanto for determinada pelos poderes da finança, a liberdade é apenas uma coisa, não é liberdade. Eu gostava só ainda de sublinhar qualquer coisa em relação à pergunta que estava feita. As faltas, os defeitos, as coisas que nós sentimos e que vocês sentem que não estão bem depois do 25 de Abril, se calhar devem-se à ilusão de que no 25 de Abril tínhamos chegado definitivamente a algum lugar, à liberdade permanente. Isso é possivelmente uma lição que devemos reter. É que na vida, a vida só termina quando nós morremos. Bom, então a liberdade trouxe também algumas canções. E o coro da escola vai agora também de vos dar aqui, comemorarmos aqui um bocadinho a nossa liberdade. No final, se quiserem depois ficar ainda a fazer perguntas, nós cá podemos continuar. Mas agora eu chamava o coro Camões. Está bem? Vamos a isto? Ao fim da estrada, ao sol desta canção, aqueles que se percam no caminho, que importa chegarão no nosso lado, porque Deus anda sozinho, até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, unidos somos dentro da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao sol desta canção. Não fiques para trás, ó companheiro, é de aço esta fúria que nos leva, para não te perderes no nevoeiro, sem os nossos corações na treva. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao som desta canção. Aqueles que se percam no caminho, que importa chegarão ao nosso lado. Porque nenhum de nós anda sozinho, e até mortos vão ao nosso lado. Vozes ao alto, unidos como os dedos da mão. Havemos de chegar ao fim da estrada, ao som desta canção. Canta, camarada, canta, canta, que ninguém te afronta. Canta, camarada, canta, canta, que ninguém te afronta. Que esta minha espada corta dos corpos até à ponta. Que esta minha espada corta dos corpos até à ponta. Eu hei de morrer de um tiro ou de uma faca de ponta. Eu hei de morrer de um tiro ou de uma faca de ponta. Se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta. Se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta. Tenho sina de morrer na ponta de uma navalha. Tenho sina de morrer na ponta de uma navalha.
Muito obrigada. O coro quis juntar-se aqui às celebrações de Abril, 45 anos, nós às vezes esquecemos o quão importante foi este momento. Nós vamos cantar mais 3 temas, o último esperamos que cantemos todos juntos, mas este nós vamos dedicar à vossa colega, à nossa aluna que partiu. Muito obrigada.
assombrando uma cozinheira que já não sabia idade. Jurei ter por companheira, querendo a tua vontade, querendo a tua vontade. Jurei ter por companheira, assombrando uma cozinheira que já não sabia a idade. Thank you.